pé, mas nesse momento em nome de Jesus. Sabe, eu creio que hoje é uma noite em que nós vamos receber uma porção dobrada daquilo que Jesus está fazendo, amém? Gente, nós precisamos estar com o coração disposto para aquilo que Jesus quer fazer entre nós, para aquilo que Jesus quer fazer entre família, para aquilo que Jesus quer fazer na nossa nação, na nossa cidade. E nós precisamos levantar como os ministros dessa cidade. Quem que quer se levantar como ministro dessa cidade? Vamos lá, gente. Sabe, nós não podemos olhar também nós somente como servos, mas nós precisamos também olhar nós como filhos. Sabe, a sua identidade, a minha identidade é uma identidade de filho. Talvez você veio até aqui hoje e talvez você se esqueceu da sua identidade. Às vezes na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, em algum lugar as pessoas tentam definir quem você é. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que quem te define é Cristo. Não pelo que você faz, mas por aquilo que você é. Sabe, você já foi predestinado antes mesmo da criação do mundo. Quando Cristo já estava, em João capítulo 1 fala que no princípio Ele era o verbo. Mas quando Ele era o verbo, você estava lá. Você estava sendo planejado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Jesus, que o Senhor possa trazer o seu Espírito nessa noite, Pai. Pai, nós não queremos, Pai, agir somente, Pai, por coisas humanas, mas nós queremos que o seu Espírito faça-se presente aqui, Jesus. Pai, que o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria esteja sobre este lugar, Jesus. Pai, nós sabemos, Pai, que há um propósito para cada pessoa que está aqui nessa noite, Jesus. Pai, nós queremos receber uma identidade de filhos, Pai. Pai, nós queremos entender o que é ser família, Jesus. Pai, toca cada pessoa, Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Gente, hoje eu quero falar sobre a nossa identidade em Cristo. A gente pode pegar na nossa carteira e a gente pode ver algo escrito, um papel verde, a nossa identidade, algo que as pessoas definem quem nós somos. Quando você nasceu, foi necessário fazer uma certidão de nascimento. E ali foi escrito o nome da sua mãe, o nome do seu pai. Mas eu quero dizer para você que a identidade verdadeira não se baseia nisso. A identidade verdadeira se baseia em Cristo. Sabe por quê? Porque agora nós fomos reconciliados. Antes, nós não tínhamos o favor de Deus. Antes nós estávamos condenados, mas agora nós recebemos de graça. Agora nós temos a redenção em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Amém? Abre sua Bíblia em nome de Jesus em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, ele vai falar sobre que agora nós recebemos algo. Agora ele vai falar sobre a redenção, que nós somos redimidos. Sabe que nós não merecíamos, mas agora nós fomos redimidos. E no capítulo 8, versículo 16, ele vai dizer que o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe, o que confirma em você, não sou eu, não é o seu líder, não é o seu pastor, mas o que confirma em você é o Espírito. E esse Espírito está dentro de mim, dentro de você. Mas sabe de uma coisa? A gente tem o nosso sangue do nosso pai, nós temos o DNA da nossa mãe, mas verdadeiramente nós temos a identidade em Cristo, e nós precisamos firmar a nossa identidade aí. Podemos dizer, cara, eu nasci da minha mãe, eu nasci do meu pai, mas sabe, isso não basta. Sabe por quê? Se você nascer da sua mãe e do seu pai, mas você não for redimido em Cristo, de nada valeu. E em João capítulo 1, versículo 12 e 13 vai dizer que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você, nós não nascemos porque o nosso pai e a nossa mãe falou, cara, não, agora a gente vai precisar ter um filho. Tá, pode ser que foi por isso, mas eu quero dizer para você que no início eu falei que você foi predestinado. Nós recebemos uma predestinação. Cristo escolheu nos amar.
Antes mesmo. Deus ele não olhou para o mundo e falou: cara, peraí, agora eu vou amar. Não. Agora eu vou dar um destino a eles. Não. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já nos deu um destino. Deus já deu um destino para mim e para você. E agora nós precisamos andar com essa mentalidade. O próprio Espírito em nós clama que nós somos filhos de Deus. Eu posso falar: cara, eu sou filho de Deus. Você pode falar: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Mas eu quero dizer para você que o próprio Espírito ele vai clamar por você. Em Gálatas vai falar isso, que o próprio Espírito ele clama dentro de mim, dentro de você, que nós somos filhos de Deus. Mas agora o que nós iremos fazer com essa identidade em Cristo? O que eu preciso fazer com essa identidade em Cristo? Agora eu preciso andar com a mesma mentalidade que ele andou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai dizer que foi nos dado uma incumbência para nós dominarmos. E ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, e agora nós precisamos ser semelhante a Cristo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Só que em 1 João capítulo 3, versículo 2, vai dizer que nós somos filhos, porém ainda não se manifestou. Em Romanos vai dizer que a criação, ela aguarda com grande anseio pela manifestação dos filhos de Deus. E agora nós precisamos manifestar. E o que seremos nós quando Cristo retornar? Seremos o quê? Semelhantes a Ele. Agora eu e você, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Nós precisamos andar com uma identidade, com uma mentalidade de Cristo. Cristo ele não me resgatou das trevas para me andar com o mesmo pensamento que eu andava no mundo, quando eu não recebi a Ele. Mas agora Ele me resgatou para estar juntamente com Ele e andar com a mentalidade que Ele tem. Sabe, a palavra fala para nós termos o renovo de mente, dia após dia. E é necessário nós renovarmos as nossas mentes para viver segundo aquilo que Cristo tem para nós. Vamos lá, gente. E o que Cristo tem para nós? A palavra diz que o Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então Cristo, Ele veio para te trazer verdade, Ele veio para te trazer vida, para que você andasse no caminho dEle. Sabe, Cristo, Ele é a própria salvação. E a partir do momento que nós andamos com a mentalidade de Cristo, nós precisamos levar Cristo, assim como nós temos essa mentalidade. Nós precisamos levar as pessoas a andar nesse caminho. Eu e você, nós fomos chamados, nós temos uma vocação. Sabe, essa noite Deus vai tocar no seu coração e Ele vai lembrar da sua vocação, a qual você foi chamado. Eu sei que às vezes são muitas coisas do mundo, trabalho, faculdade, a nossa casa, é filhos, é irmãos, é amigos, mas eu quero dizer para você, a promessa ainda não acabou, Deus ainda não apagou a promessa. Sabe, em Salmos capítulo 89, versículo 34, fala que Ele não violará as suas promessas, e Ele não modificará a palavra que saiu dos seus lábios. Eu e você precisamos andar com essa mentalidade de Cristo. Nós precisamos andar com essa mentalidade de Cristo. Sabe, quando Pedro, ele entendeu quem Cristo era. E o que vocês acham que eu sou? Jesus dizendo para os discípulos. Então Pedro volta e fala: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, a partir daí, começou a andar com a mentalidade de Cristo. Ele começou a seguir a Cristo. E sabe, em Atos, ele se levanta. Depois que ele recebe o poder do Espírito Santo, ele se levanta. E mais de 3.000 pessoas são salvas pela palavra de Pedro.
Sabe, eu quero dizer para você que tem pessoas que vão receber a salvação porque você vai ser instrumento na vida delas. Gente, e nós entendendo que nós somos filhos, agora nós precisamos andar com a mentalidade que nós somos família. Sabe, aqui no Plenos nós temos pregado entre nós que nós somos uma família. E o que é ser família? Ser família é eu ter o mesmo sangue que uma outra pessoa? Não. Às vezes na concepção humana, no padrão do mundo, sim, mas no padrão do céu não. No padrão do céu, você ser família é você ter comunhão com o seu irmão, é você ser parte do corpo. Vamos lá, gente. Quando Jesus, ele estava indo e ser crucificado, chegam até ele e falam assim: Jesus, aqui está sua mãe e seu irmão. Então Jesus diz: quem é o meu irmão? Quem é a minha mãe? Aqui está os meus irmãos e a minha mãe. Sabe, eu quero dizer para vocês que são de outras igrejas, vocês que são daqui, que essas pessoas que vocês andam do lado, gente, eles fazem parte da sua família. Sabe, Deus colocou cada pessoa ao nosso lado para que a gente pudesse crescer em Cristo Jesus. A gente precisa andar com essa mentalidade. Sabe, Jesus com os discípulos, ele era família. Os discípulos eram família. Os profetas eram família. E nós precisamos também ser família. A gente entende que obras maiores nós faremos, porém a gente precisa fazer essas obras em família. Quando Pedro pregou, depois de receber o Espírito Santo, ele estava em família. Eles estavam trancados em um quarto, eles estavam em um lugar. Então ele foi família, mas ele se levantou. Sabe, eu creio que é tempo de nós, em família, se levantarmos por essa nação, por essa cidade. Quem aqui está disposto a se levantar por essa cidade? Eu não quero ganhar Uberlândia se você não for comigo. Está errado. Se nós ganharmos o Brasil, mas você não ganhou juntamente com o seu amigo, você não ganhou o Brasil. O Senhor tem tocado o meu coração nesses últimos dias para falar sobre justiça social. De fato é algo que está acontecendo em nossa nação, que a gente precisa nos levantar como pessoas que vão levar a justiça de Deus para os lugares, para as crianças carentes, para os órfãos. Eu creio que hoje é uma noite de ativação dos santos. Nós seremos ativados. Eu creio que para que a gente possa andar com a mentalidade de Cristo, a gente precisa nos recorrer ao secreto. Nós precisamos voltar ao secreto. Nós precisamos voltar ao relacionamento com Deus. Quando eu falo secreto, não é você se trancar no seu quarto, não. Mas eu falo você de fato ter um relacionamento em secreto com Deus. E isso sim é ter um relacionamento de fato, uma intimidade com Deus de fato. Eu estava conversando com o Felipe esses dias, e ele disse para mim que aqueles que sabem o que Deus está fazendo, é que aqueles que têm um relacionamento mais íntimo, aqueles que estão indo para a palavra. E eu creio que Deus está fazendo algo novo nesses últimos dias, e Ele está nos incluindo naquilo que Ele está fazendo. Sabe, eu e você, nós precisamos ser incluídos nisso. Mas não de maneira que vai nos sobrecarregar, mas de maneira que vai nos levar a ficar mais perto de Cristo. Eu creio que Jesus, ele está subindo um monte mais uma vez. Toda vez que Jesus ele subia ao monte, era para falar de coisas mais profundas. E agora é o tempo que nós vamos receber coisas mais profundas de Deus. Nós vamos receber o cabote de Deus, o peso da glória de Deus. Em meu coração eu creio que é tempo que o amor de muitos se esfriarão. De quase todos, mas não todos, não todos. E existe um povo por trás de povos, e esse povo por trás de povos somos nós.
E agora nós precisamos nos levantar, sabe? Eu não quero mais ficar dentro das quatro paredes, mas eu quero ir pregar o Evangelho. Sabe, você na sua casa, você na sua escola, você em qualquer lugar, você precisa pregar esse Evangelho, em família. Como é bom que os irmãos convivam em comunhão. Nós recebemos essa identidade de Cristo, e agora nós entendemos o poder de viver em comunhão, o poder de ser família. Sabe, nós precisamos entender esse corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E para que esse corpo fique bem ajustado, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. A cruz, ela é uma cruz vertical e é uma cruz horizontal. Ela é o homem com Deus e o homem com o homem. A palavra diz que nós somos geração de reis e sacerdotes. Mas não é rei sobre rei, nós somos reis. Nós não estamos aqui para governar um sobre o outro, mas nós estamos aqui para governarmos juntos essa terra. Nós somos sacerdotes dessa terra. Se você ainda estuda, eu quero falar para você que você é sacerdote da sua faculdade, você é sacerdote da sua escola. Sabe, às vezes você entre os seus amigos, você é o único. Você é o único que conhece de fato a palavra do Senhor. Você é o único que caminha segundo o que o Senhor tem. E eu quero dizer para você que Deus te chamou de fato para isso. Deus te chamou para isso. Na palavra, grandes pessoas, grandes profetas, eles foram sozinhos, mas no final eles encontraram a família. Um exemplo disso é José. José, ele recebeu algo, ele recebeu uma profecia, e ele se levantou e ele foi sozinho. Ele perseverou, ele passou por grandes dificuldades, e ele chegou até ser governador do Egito. Porém no final ele estava de volta com a sua família. Ele estava de volta com Jacó. Ele estava de volta com os 12. E é isso que Cristo quer para a gente. Talvez você se sente sozinho na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Mas eu quero dizer para você que Cristo tem um propósito para isso. E no final nós seremos família. Sabe, nós não podemos olhar somente para a eternidade e falar, cara, lá eu vou ser família. Mas não, nós precisamos olhar para cá e falar, gente, aqui nós seremos família. Como eu falei, o Senhor está derramando algo. Ele está derramando algo mais profundo. Sabe, eu creio que tem chegado o tempo do rio nos cobrir, o rio de Ezequiel nos cobrir por inteiro. Ezequiel, ele vinha no início, as águas batiam no tornozelo, era algo raso, mas agora já chegou o tempo, foi chegado ao tempo para Ezequiel, que as águas cobriam, e agora ele ficava dependente de Deus, assim como ele foi limpo pelas águas de Deus. Sabe, existe algo profético em Noé. Sabe, Deus, ele limpou toda a terra. Eu quero ser limpo, nós precisamos ser limpos. Deus limpou toda a terra com as águas, para que pudesse vir algo novo, para que ele pudesse estabelecer algo novo, uma promessa. Deus, ele trouxe um rio a Ezequiel, para que ele pudesse trazer algo novo. E vem João e Jesus fala, cara, agora eu sou a água da vida. Aquele que bebe de mim não terá mais sede. Nós precisamos levar essa palavra, pregar essa palavra, de que existe mais, existe algo mais fundo. Esse tempo eu estava conversando com alguns da família, e eu disse, cara, nós construímos uma família para morrer por ela. Alguém já percebeu isso? Alguns casados, a gente constrói a família e você vai morrer por ela, cara. Os que vão casar, você vai construir uma família e você vai morrer por ela. Você vai morrer pelos seus filhos, você vai morrer pela sua esposa, você vai morrer pelo seu marido.
E nós precisamos entender isso dentro da igreja, dentro de nós. Nós precisamos dar a vida, a palavra fala que nós precisamos dar a nossa própria vida um pelo outro. Eu não posso olhar para uma pessoa e ver ela numa situação ruim e não me compadecer. Sabe, nós precisamos sentir aflição pelas almas, mas isso não está somente na igreja, isso também está com as pessoas que estão fora. Nós precisamos olhar para essas pessoas em sentido de família, porque a gente volta ao princípio, porque a gente entendeu a nossa identidade em Cristo. Sabe, a matemática do reino é multiplicação. Deus, Ele não quer que você suba sozinho, gente. Vamos lá, gente. Ele não quer que você suba sozinho. Ele quer que você suba em família. E quem são as pessoas que você precisa de fato levar essa palavra? Quem são de fato essas pessoas? Gente, o amor de muitos se esfriarão, mas não todos. Não todos. Existe uma Israel se manifestando. Existe um povo marchando. E esse povo é eu e você. Sabe, você não está aqui nessa noite por acaso. Você está aqui porque Deus, Ele quer trazer algo novo sobre a sua vida. Ele quer te incluir naquilo que Ele está fazendo. Ele quer que você abra caminho, assim como João Batista abriu o caminho. Sabe, nós precisamos orar para que Jesus, Ele inclua mais e mais pessoas. Sabe, ali em Atos, vai dizer que enquanto eles estavam fazendo as obras, enquanto eles estavam levando o Evangelho, pessoas eram incluídas. 1 Coríntios 12, versículo 12 vai dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Vamos lá, gente. Sabe, nós não estamos aqui pregando palavras vãs. A palavra diz que uns falam que eu sou de Paulo, uns falam que é de Apolo, mas o que Paulo fala é que verdadeiramente nós somos de Cristo, e nós somos um. O Espírito Santo, ele confirma que nós somos um. Eu e você somos um. E eu não posso olhar para você e falar assim: nossa, cara, esse cara ele fala coisa diferente comigo, então esse cara não é dos meus. Não. A gente precisa olhar para aquela pessoa e falar: cara, essa pessoa tem o mesmo Espírito que está em mim também. Sabe, porque nós fomos reconciliados juntos. Jesus, Ele desceu até o mais profundo para resgatar eu e você. Nós precisamos nos compadecer. Eu creio que esta é uma convocação santa do Senhor. Eu creio que os campos já estão brancos, e agora nós precisamos ir para as colheitas. Esse povo que está por trás de povos precisa ir para a colheita. E agora aquelas pessoas que permaneceram, elas vão levar esse Evangelho. Gente, Jesus, Ele quer fazer algo novo. Jesus, Ele quer fazer algo novo na nossa nação. Mas para isso nós precisamos nos levantar. Não quero mais ser aquele crente que fica parado, só olhando as coisas acontecer, mas eu quero ser aquele cristão que olha para as coisas que estão acontecendo e fala: Deus, eu quero estar incluído naquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, eu não aguento mais. Eu não quero mais as coisas que são mundanas. Pai, eu não quero ter uma carreira gospel, Pai. Pai, eu não quero ter funções. Eu quero te adorar, Pai. Eu quero estar naquilo que o Senhor está fazendo, Jesus. Sabe, não é tempo de nós procurarmos uma carreira gospel, mas é tempo de nós procurarmos a adoração a Cristo. É tempo de nós procurarmos aquilo que Cristo tem para nós. O que é ser família para você?
É somente você ter o sangue daquela pessoa? Não. É você olhar para aquela pessoa e falar assim, cara, porque Cristo nos resgatou do poder das trevas, agora eu e você, nós precisamos ser um. Sabe, eu não sou um com o Carlos porque nós precisamos, porque nós estamos na igreja. Eu sou um com o Carlos porque nós somos de Cristo. A igreja local é um meio que nós vamos utilizar para levar o evangelho, para aprimorar ou para adorar e render graças a Cristo. Mas nós precisamos entender que mesmo se nós não estivermos aqui, nós precisamos ser família. Nós precisamos olhar um no rosto do outro e sentir compaixão. Sabe, eu creio que há pessoas na sua vida que você vai lembrar aí no seu secreto, que precisam receber essa palavra, que precisa ser família juntamente com você. E é esse o tempo. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por que nós seremos semelhantes a Ele? Logo abaixo fala, porque nós iremos ver como Ele é. Eu e você, nós precisamos olhar para Cristo. Eu creio que no monte há rios mais profundos, há águas mais profundas. Sabe, mas agora não é mais um monte Sinai, não é um monte que eu vou ter medo, mas é um monte que eu vou querer correr para chegar lá. Nós precisamos ansiar pela face de Cristo, para que seja manifestado, para que o mundo veja essa manifestação dos filhos. E qual será essa manifestação? Nós seremos semelhantes. Nós seremos semelhantes a Ele. Eu quero dizer para você que não importa como você veio para cá nessa noite. Às vezes você veio com uma dor. Às vezes você veio lembrando de um amigo que às vezes te feriu. Às vezes você feriu alguém. Mas eu quero dizer para você que você precisa entender essa pessoa como alguém da sua família. Alguém que olha para você e te vê como Cristo. Sabe, você precisa olhar para dentro de você agora, em nome de Jesus, e te ver como, assim como Cristo é. Família não está pautada nas coisas mundanas, mas família está pautado em quem Cristo é. Agora há uma revelação sobre a sua vida, e essa revelação é você ser semelhante a Cristo, porque você recebeu agora um chamado, que é ser a imagem e semelhança dEle. Vamos levantar nessa noite. Sabe quantas vezes nós vamos aos cultos, nós levantamos nossas mãos e falamos, gente, agora eu quero ir, eu quero receber, mas ainda nós não nos levantamos. Sabe, é chegado o grande dia do Senhor, e nós precisamos levar juntamente conosco todos aqueles. Nesse tempo eu tenho olhado para o meu bairro, eu tenho olhado para a minha cidade e eu falo, Jesus, o Senhor tem falado no meu coração sobre justiça social, mas eu não quero trazer a justiça, minha justiça, mas não quero trazer a justiça humana, mas que o Senhor possa trazer a sua justiça. Creio que é um tempo de adoção, é um tempo que pessoas, os órfãos serão adotados como filhos. Mas eu não estou falando de uma orfandade em que a pessoa nasce e não tem um pai ou uma mãe. Eu estou falando de pessoas que ainda não entenderam quem Cristo é. Vamos lá. Sabe, você não foi chamado para pregar ou para cantar.
você não foi chamado para desempenhar algo, mas você foi chamado para ser como Cristo é. E as pessoas, elas vão ver em você, sabe, não vai ser necessário você cantar ou falar, as pessoas vão ver em você pela sua atitude. Sabe, em Atos, no capítulo 19, as pessoas viram como os discípulos eram. Eles falavam: peraí, agora eu vou precisar queimar todas as minhas coisas, agora eu vou precisar tirar tudo aquilo que não faz parte mais de mim, para viver como Cristo é, para viver como esses caras vivem. Eu não quero mais olhar para esses heróis da fé e falar: nossa, meu Deus, Evan Roberts viveu dessa forma. Mas eu quero olhar para Cristo e falar: Jesus, eu quero viver da forma que o Senhor vive. E é o que me tocou, que essas pessoas morreram. Paulo, ele morreu. Os heróis da fé, eles morreram. Os profetas morreram. Os profetas menores morreram. Sabe, os apóstolos morreram. E agora é a manifestação dos filhos, nós, dessa geração. Sabe, os antigos vão olhar para nós e vão dizer: cara, como é andar, como foi andar com Cristo dentro de você. Sabe, foi nos dada uma oportunidade de andar juntamente com Cristo e levar esse evangelho. Feche seus olhos, levante suas mãos. Sabe, se você de fato quer ser família juntamente com Cristo, quer que pessoas sejam juntadas a você, comece a clamar por essas pessoas. Sabe, eu sei que tem pessoas sobre a sua vida. Sabe, você é a imagem e semelhança de Cristo. Sabe, existem pessoas ao seu redor que precisam receber a Cristo, e foi te dado algo. Sabe, você precisa sentir dentro de você agora que foi te dado algo. Foi te dado um poder, foi te dado um dunamis de Deus, e com esse poder agora você vai pregar esse evangelho. Sabe, não é tempo de nós ficarmos mais parados, não é tempo de nós olharmos para esse mundo e falar: cara, não, depois eu vou. Não, é tempo de você agora estabelecer o reino de Cristo. Sabe, existe uma vocação sobre a sua vida. Se você for chamado para pastor, se você for chamado para mestre, para evangelista, para profeta ou apóstolo, quer que seja, agora você precisa se levantar. Você precisa se manifestar assim como Cristo é. Não só por conta de um nome, mas pelo aquilo que Cristo quer fazer. Sabe, por quanto tempo nós temos adiado aquilo que Cristo colocou em nós? Sabe, nós precisamos ir a um lugar mais profundo. Nós precisamos ir ao secreto, a um relacionamento, para que Cristo seja formado em nós. Vamos lá, gente. Sabe, Paulo, ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado. E agora é tempo de nós sofrermos essas dores de parto até que Cristo seja formado em nossos irmãos, nas pessoas, nos nossos amigos da faculdade, nos nossos amigos do trabalho. Sabe, a gente precisa sentir uma compaixão por ser família. Nós precisamos sentir essa compaixão porque nós fomos adotados. Senhor Jesus, Pai, que cada pessoa seja tocada, Pai, com o Teu fogo, Jesus. Jesus, que cada pessoa, Pai, seja tocada, Jesus, com a sua identidade, Pai. Pai, nós recebemos algo, Pai, algo mais profundo, Jesus. Algo mais profundo da parte de Cristo, Jesus. Pai, nós queremos ir, Jesus. Pai, não importa para onde, mas nós queremos ir, Jesus. Pai, nós queremos levar esse evangelho, Jesus. Pai, nós queremos ser família, Pai, assim como o Senhor foi família, Pai, com os apóstolos.
Nós queremos ser família, Pai, uns com os outros, Jesus. Pai, porque nós fomos redimidos, Pai. Pai, nós sabemos que agora nós estamos em Cristo e não há condenação. Não há condenação, porque agora nós recebemos algo, Pai. Pai, a chave já foi virada, Jesus. A chave já foi virada, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu amor, Jesus. Obrigado pelo seu amor, Jesus. Obrigado pelo seu amor, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.